Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso Word para um ambiente de trabalho no nível avançado. Bem, hoje a gente vai estar, então, trabalhando nessa videoaula com macro e também com proteção de documentos. Então, vamos ver o que é uma macro, para que é utilizada, como a gente então grava uma macro, como excluir, como colocar ela numa barra. E vamos ver a parte de proteção então de documentos, que são, na verdade, quais são as opções, né, de segurança então que a gente tem para colocar no nosso documento, como senhas de gravação, senhas de proteção. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter para tentar, então, manter a segurança das informações que estão num determinado documento. Então, para iniciar, vamos entender, então, o que é macro. Então, eu vou trazer aqui para vocês, vou ajustar aqui um pouquinho o meu zoom, um documento que vocês têm na apostila de vocês, trazendo o que é a definição de macro. Então, o que vem a ser a macro? Então, para isso, a gente tem que entender que existem várias situações então corriqueiras, né, ações que são repetidas, exercidas no nosso cotidiano, e que essas ações, né, podem ser facilitadas se elas fossem automatizadas, né, de modo que toda vez que a gente precisasse executar esse conjunto de ações que são repetidas, eu pudesse ter um atalho, um único botão que executasse uma sequência, vamos dizer assim, de ações. Então, isso bem dizer vem ser uma macro. Olha aqui, então, macro nada mais é então que uma sequência de comandos e funções que são armazenadas, no caso, num módulo do Visual Basic, tá? Que é então a linguagem que armazena essas informações, então, que podem ser usadas sempre que você precisar executá-las através de uma espécie de um atalho que pode ser então um botão, ok? Então, macro é um conjunto então de comandos ou funções, a gente pode encarar dessa forma, que são armazenadas e que podem ser executadas de uma forma muito simples através de um atalho, tá? Qual é o uso típico então de uma macro? Para quando que a gente utiliza? Então, para acelerar as ações que são rotineiras na edição, na formatação de um documento, né? Então, por exemplo, toda vez que vocês entram num documento, vocês acabam formatando lá as margens, o tipo de fonte, o espaçamento entre os parágrafos, entre linhas. Então, isso já dá para automatizar em um único botão. Apesar de ser uma série, né, de ações, eu, num único atalho, consigo então agregar essas tarefas ali. Tá? Então eu consigo combinar então diversos comandos, como por exemplo, né, inserir uma tabela com um tamanho, com uma borda específica, com um número específico de linhas e de colunas. Tá? Posso tornar então uma opção de caixa de diálogo mais acessível e posso então automatizar uma sequência então complexa de tarefas, então como eu já tinha falado para vocês aí. Então, nada melhor do que a gente praticar para poder então compreender, na verdade, o que é uma macro, né? Então, eu vou fechar esse documento aqui, tá? Vou abrir um novo documento aqui do zero. Vou entrar aqui no meu Word. Vou fazer um texto falso, tá? Digitei o meu texto, tá? Vou pegar e vou selecionar todo o meu texto. Tá? Selecionei pelo teclado aqui, dei um Ctrl T. Tá? Vou justificar o meu texto. Vou aproveitar, vou fazer já um recuo na primeira linha de 1,5 aqui. E espaçamento de 1,5 entre as linhas. Vou aproveitar e já vou arrumar as margens do meu documento. Tá?
Vou personalizar aqui as margens, vou colocar uma margem superior, inferior, esquerda e direita, tamanho 2. E tá pronto o meu texto para mim trabalhar. Tá? Então aqui eu já fiz então um conjunto de ações que na verdade eu tenho feito no início de todos os meus documentos. Então eu queria de alguma forma automatizar isso, tá? Deixar isso padrão, num único botão. Fiz o meu inicio o texto e ele já formata esse documento. Seria um início para todas as nossas, vamos dizer, videoaulas. Então, para fazer uma macro, eu vou então fechar esse documento, tá? E vamos começar então um novo documento do zero para a gente então ir gravando a nossa macro, ok? E para a gente então poder gravar uma macro, a gente vai precisar de uma guia chamada desenvolvedor, tá? Se vocês não tiverem a guia desenvolvedor habilitada aqui na barra do Word, como que eu coloco? Aqui nas guias aqui, eu vou aqui em arquivo, tá? Ó, opções, personalizar a faixa de opções, e aí então aqui ó, eu marco desenvolvedor. No momento que eu marcar e der um OK, já vai estar disponível a guia desenvolvedor. Aqui vocês vão encontrar então opções para trabalhar com macro, com outros suplementos para o Word, a questão de estrutura, padrões de documentos, mas a gente então vai se deter a ver então hoje a questão das macros, tá? Como que eu gravo uma macro? Clico então em gravar macro aqui em cima. Primeira coisa, eu dou um nome para essa macro e eu tenho que cuidar que esse nome ele não pode ter então nenhum tipo de acentuação e nem espaço. Então vou dar um nome aqui de formatação inicial. Ó, opa, sem cedilha e tudo junto. Formatação inicial. Vou armazenar essa macro em. Então eu posso definir se eu quero que essa macro apareça em todos os documentos ou apenas no documento 1 que eu estou criando aqui. No caso, não quero em todos os documentos. E a descrição é só para auxiliar, porque pode ser que o nome da macro não esteja muito claro, tá? Não consiga definir todas as rotinas, né, que essa macro executa. Eu posso colocar uma descrição mais detalhada, mas eu aqui vou só fazer a formatação inicial então do documento. Vou colocar assim, só para a gente ver agora. E aí dou um OK. No momento que eu der o OK, prestem atenção que vai começar então a gravação. E aí, vamos se deter em gravar ações realizadas com o mouse. Evitem usar o teclado, que pode dar uma confusão na hora de gravar macros. Pode não dar certo, tá? Então, vou dar um OK. Podem ver por esse símbolo que aparece no lado do ponteiro do mouse de uma fita cassete aí, significa que está gravando. Ah, mas está gravando esse movimento que eu faço aqui com o mouse? Não, ele vai gravar somente ações, cliques que a gente der, ok? Então, primeira coisa, eu vou então configurar as margens, que é a primeira coisa que eu faço então quando eu vou trabalhar com o documento. Vou aqui em Layout da página, vou aqui nas margens, vou personalizar. Observem que eu não vou digitar. Tá? Fiz as margens, dou um OK. Vou fazer um texto falso, que é o que normalmente eu faço no início das videoaulas. Ó, vou digitar aqui, essa é uma exceção. Ó, dei um Enter, mas não gerou o texto porque a gente está gravando uma macro. Não tem problema, tá? Deixa assim. Vou selecionar, não com o mouse, né? Vou aqui então selecionar tudo.
Vamos aproveitar e vamos fazer o parágrafo da primeira linha. Aqui, especial da primeira linha dos parágrafos, de 1,5. Espaçamento entre linhas de 1,5 e vou dar um OK. Tá feita a nossa macro. Paro a gravação, volto então lá na guia desenvolvedor, clico em parar a gravação. Vamos testar? Então eu vou até fechar, não vou salvar este documento, vou abrir aqui e vou lá no desenvolvedor e vou então executar a macro que a gente fez. Ó. Cliquei agora em macro para listar as macros que a gente então criou, no caso só tem uma, e vou executar. Ó, já aparece aqui o texto, basta dar então um Enter. Ó, já facilitou a vida, né? Quantos cliques que eu popei com essa macro? Ficou ótimo, né? Vamos fazer mais uma macro? Vamos lá. Vamos fazer mais uma macro. Vou fechar aqui. Não vou salvar. Vou abrir um documento do zero. E agora, então, eu vou de novo no desenvolvedor. Vou gravar outra macro aqui. Vou dar o nome de borda da página. Olha, sem espaço e sem acento. Então, para colocar borda na página. Coloquei a descrição, dou um OK. Como que a gente faz borda mesmo? Vamos aqui na página inicial. Bordas e sombreamento. Borda da página. Vou pegar uma borda do tipo de arte aqui. Vamos dizer que eu gosto que meus documentos tenham esse lapisinho. Posso mexer aqui na largura, não ficar tão larga. E OK. E vou então parar minha gravação. Tá feito mais uma macro. Tá? Vamos testar? De novo, vou fechar, não vou salvar. Vou abrir um documento do zero e vamos lá. Vamos executar então. Borda da página. Vou de novo aqui em macro. Formatação inicial. Ó. Feito. Criei então atalhos para rotinas que eu faço sempre no meu documento. Tá? Na verdade não é bem atalho ainda. Eu posso facilitar mais a vida. Colocando um atalhozinho aqui em cima nessa barra ó, de acesso rápido. Vai ficar melhor ainda. Eu não preciso vir aqui na guia do desenvolvedor. Como que eu faço isso? Eu vou aqui em cima, ó, clico nesse triângulozinho e clico aqui, ó. Já tem para vocês os comandos que estão habilitados, estão marcados aqui, ó. Salvar, o desfazer e o refazer. Eu quero colocar outro comando. Então, mais comandos, tá? Cliquei em mais comandos. Eu vou escolher que tipo de comando, eu vou clicar aqui, ó, eu vou colocar macro, tá? E quero colocar, já aparece aqui a macro, ó, borda da página e a formatação inicial. Vou colocar as duas. Ó, adicionei as duas. Só que tá feio esse nome aqui, né? Ficou muito comprido. Eu posso dar uma modificada. Clico aqui em modificar. Posso escolher outro símbolo. Esse aqui é a borda da página. Vamos botar aqui um quadradinho. E aí, vamos botar um nome mais bonito aqui. Borda da página, o nome de exibição. Vou alterar o outro. Formatação inicial.
Vamos colocar aqui. Tem um bonequinho. Ok, formatação inicial. Legal, vou botar uma casinha aqui, ó, que lembra início. Ok. E dou outro ok. Olha lá, na barra de início rápido já estão os dois botões que a gente criou. Vamos testar? Vamos de novo aqui. Vou fechar o documento, não vou salvar. Ó, ficou lá na barra, a borda e o nosso texto rápido aqui formatado. Então, é simples então da gente estar criando macros. Então, na verdade, só depende de vocês então estarem gravando essa sequência de ações que vocês fazem sempre, tá? Então, serve como um atalho para ações que vocês fazem repetidas vezes. Como que eu tiro uma macro? Vou aqui na guia desenvolvedor, macro para aparecer a listagem, e aí eu clico aqui em cima da macro e excluir e confirmo. Ó, excluir, confirmo. Tá? Apaguei a macro. Observem que a macro ela não some dessa barra de iniciação rápida. Vocês têm que excluir elas. Tá? Então clica aqui, mais comandos, e vocês então têm que também remover então essas opções para poder sumir dali. Tá? Senão eles vão estar ali, só que não vão poder executar, né? Vai dar erro na hora da execução. Ok? Alguma dúvida até aí? Se tiver, pessoal, vocês podem então interagir então no nossos fórum de dúvidas todas as vezes que vocês tiverem algum questionamento sobre, né, alguma videoaula. Perfeito? Então agora, continuidade à nossa aula, e vamos então abordar as questões de proteção de documento. Então, vamos pegar esse documento mesmo aqui e vamos então salvar esse documento com uma determinada senha. Como que eu faço isso? Vou em arquivo. Na hora que eu vou salvar ele, eu tenho aqui embaixo, ó, em ferramentas, ó, opções gerais. E aqui eu posso definir para ele, então, uma senha para criptografar, então, este documento. Só que essa senha pode ser senha de proteção e senha de gravação. Tem diferença? Tem. Tá? A senha de proteção, vocês então vão impedir a pessoa de poder visualizar esse documento. Ela já não vai conseguir nem abrir. Vou dar então aqui, colocar uma senha com o nome de teste 1. Tá? Vou dar um OK. Ele vai pedir que eu repita a senha. Vou colocar teste de novo. Tá? Ah, ele disse que não confere, digitei errado. Já vou aproveitar e já vou botar a senha de gravação. Vou botar aqui, ó, senha de proteção teste 1. Senha de gravação teste 2. Ele vai pedir que eu repita teste 1 de proteção, teste 2 de gravação. Vou dar um nome para o meu documento, vou colocar o nome de senha e vou salvar. Fecho o meu documento, vou fechar somente o documento aqui para facilitar. Opa, acabei fechando todo o nosso Word, não tem problema. E vou então abrir o arquivo senha. Neste caso, ó, ele está pedindo a senha para então a gente abrir o documento, a senha de proteção. Não sei qual é essa senha. Vou chutar. Ó, senha incorreta, o arquivo não, o Word não pode abrir o documento. Então, não tem jeito, preciso da senha.
Então, a senha de proteção impede de a pessoa abrir, tá, o documento. Ela não consegue nem visualizar esse documento. Vamos dizer que eu tenho a senha de proteção. Botei teste 1. Ele vai me pedir agora a senha de gravação. Não tenho a senha de gravação, eu posso então abrir o meu documento como leitura. Só que quando eu abro o meu arquivo como leitura, o que ocorre? Eu posso então copiar e botar para outro documento, ou eu posso salvar com outro nome. Tá? Então, pode não ser a forma mais segura. Obviamente, não é. Depende da intenção de vocês. Tá? Num, eu permito que a pessoa nem consegue nem abrir, nem visualizar. Na outra, que é a senha então, de gravação, eu não permito que a pessoa grave neste mesmo documento, mas ela, porém, pode gravar com um outro nome e pode estar copiando essas informações. Tá bom? Então, tem duas diferenças aí, tá? Para retirar a senha, é só eu vir no salvar como, opções gerais, tiro senha de proteção, tiro senha de gravação, tá? Ok, e salvo novamente o meu documento, tá? Como eu não posso salvar com o mesmo nome, olha só o que deu. Eu estou como somente leitura, ele não aceitou. Perfeito, tá? Vou ter que abrir novamente esse documento, tá? Vou fechar ele. Não vou salvar aqui, mas vou abrir agora com a senha tanto de proteção. Acabei abrindo o mesmo documento. Vou fechar. Vou abrir aqui. Não. Aqui. E a senha de gravação. Agora eu vou salvar novamente esse documento sem as senhas. Aí eu tiro aqui e salvo com o mesmo nome. Perfeito? Vimos então como proteger a questão então da senha de proteção de abertura de documento e de gravação. Vamos aqui ainda em arquivo, tá? Eu tenho aqui, ó, logo que eu chego em arquivo e informações, tem que proteger documento. Então aqui tem algumas opções. Marcar como final é só para indicar para as pessoas que essa é a versão final do documento. Aparece uma marcação, ó, marcar como final, ok. Ó, o documento foi marcado como final, eu dou um ok. Ó, o documento já aparece, ó, com essa faixa aqui, amarela, para a pessoa saber que é uma versão final. Se ela quiser, ela pode, mesmo assim, ela pode então estar editando o documento, mas era só para indicar para o usuário que abrisse aquele texto que estava trabalhando numa versão já final. Tá? Vou aqui em proteger documento, criptografia com senha, então foi o que a gente viu ali, a senha então para o conteúdo, para a pessoa já precisa abrir o documento, precisa da senha, tá? Senha, que a gente fala, senha sempre tem que cuidar se coloca maiúsculo, se coloca minúsculo, tem que ser idêntica, tá? Restrição de edição. Então, eu posso abrir o documento, mas eu posso restringir o que pode ser editado no documento. Então aqui, ó, eu posso, ó, permitir apenas esse tipo de edição. Vou marcar e vou colocar que o documento ele é somente então leitura. E assim, aplicar proteção. Coloco uma senha. Botei aqui a senha teste. Dou um OK. Pode ver que ele desabilita, ó, toda a barra. Ó, e eu não consigo nem
editar mais nesse documento. Não consigo digitar, não consigo deletar, não consigo fazer nenhuma alteração nesse texto. Tá? Precisaria, então, salvar aí com outro nome, tá? Por exemplo, aqui, vou botar o nome de arquivo de senha 2. Vou salvar. Vou abrir o senha 2. Ó, também não consigo, porque eu preciso da senha de edição, tá bom? Então, esse é mais seguro na questão da edição, tá? Parar a proteção, eu preciso, então, ó, da senha. Tá? Como que eu fiz isso? Eu fui no arquivo, proteger documento, e aí restrição da edição. Aí aqui restringir permissão por pessoa, aí só se tivesse credenciais específicas, quem tem contas da própria Microsoft, do Outlook, pode então estar restringindo através de credenciais, tá? E pode adicionar uma assinatura digital. Para quem usa Key Token com assinatura digital, também é possível autenticar então o documento com esse tipo de assinatura. Outro cuidado que a gente pode ter é que antes da gente sair compartilhando qualquer documento, além dessas senhas, tanto para poder abrir o documento, como senhas para edição ou para somente visualizar o documento, né, eu posso tirar qualquer tipo de informação pessoal desse documento, eu posso inspecionar esse documento, tá? Como isso aqui, ó, verificar problemas, inspecionar documento. Aí o que que serve? Ele vai remover qualquer tipo de informação pessoal, só precisa estar salvo o documento e ele vai estar procurando, ó, comentários, revisões, informações pessoais, sabe? Qualquer tipo de do conteúdo invisível, textos ocultos. Então vou mandar ele inspecionar o documento. Ele encontrou algumas informações pessoais aqui no documento, tá? Tipo o autor, que ele pegou quem fez o documento do próprio Word, tá? E propriedades do documento. Eu posso remover essas informações. Tem alguma informação em XML, também posso remover, tá? Posso reinspecionar o documento novamente para ver se foi tudo removido. Posso fechar e então salvar esse documento com muito mais segurança, que eu sei então que não vai ir, ó, pode ver aqui no lado, nenhuma informação, ó, nem do autor, nem a última vez que foi modificado. É muito mais seguro dependendo o tipo de situação. Ok? Bem, pessoal, então nessa videoaula a gente então aprendeu a trabalhar com macros e também aprendeu a proteger então os documentos, tá? Espero então que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, tá? E até então a próxima. Um grande abraço aí para todos. Tchau, tchau.